Olá, vou apresentar o meu trabalho intitulado O uso de macroinvertebrados aquáticos para o biomonitoramento de um riacho neotropical na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os autores sou eu, Rebeca Souza dos Santos, Vitor Manuel Ferreira. Esse trabalho é orientado pela doutora Maíra Moraes Pereira e é um trabalho feito pela Universidade Veiga de Almeida. Bom, trazendo um panorama, né, desde a Revolução Industrial, os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo diversos impactos ambientais. Aqui nessas imagens nós temos alguns exemplos desses impactos. Com isso, né, se torna necessária a utilização de organismos bioindicadores para avaliar esses impactos ambientais. Esses organismos eles possuem algumas vantagens, né, em relação a outros para ser considerados bioindicadores, como, por exemplo, a abundância, a distribuição, o tamanho do corpo, os hábitos sedentários, as condições do sedimento, a decomposição de detritos e a liberação e transporte de nutrientes. Esses organismos são classificados em sensíveis, né, tolerantes e resistentes. Bom, a hipótese do nosso trabalho é que, considerando a complexidade e a heterogeneidade dos ecossistemas lóticos e os diversos fatores internos e externos que influenciam o mesmo, espera-se que haverá uma variação da qualidade de água entre os dois trechos e entre os dois períodos estudados. Bom, como objetivo, né, do nosso trabalho, a gente vai avaliar esses dois locais em dois períodos diferentes, o seco e o chuvoso, utilizando os bioindicadores também. Metodologia do nosso trabalho, a gente realizou coletas, né, em dois trechos diferentes do Rio Tijuca, né, um local mais o ponto 1, que é o ponto da trilha dos estudantes, e o ponto da Capela Mairim, que é uma área em que a gente acredita que vai ser mais preservada por ser uma área distante da área de visitação. Nós utilizamos o coletor Surber, né, para fazer as coletas. Coletamos em áreas de pedra, poça, foliços e areia, né? E em dois tipos de velocidade, no caso corredeira e poça. E fizemos também análise, né, da identificação desses organismos no laboratório da Universidade Veiga de Almeida. Como análise de dados, a gente utilizou índices bióticos e índices ecológicos. No caso, calculamos a abundância, a riqueza, a diversidade, a dominância e a equitabilidade, e utilizamos como índices bióticos o BMWP ASPT e o índice EPT. Em relação aos resultados, né, a composição faunística do presente estudo, considerando as amostras como um todo, a classe insecta foi a mais dominante, né, em todo o estudo. Os insetos são os habitantes mais evidentes em riachos e rios, são predominantes em água doce e estão frequentemente representados por muitas espécies. Esses táxons são mais abundantes no trabalho, né? Foram os insetos da família Crinomídeo, que dominaram numericamente, estando presente em todos os pontos amostrados e contribuindo com aproximadamente 60% de toda a fauna coletada, seguindo dos insetos das ordens Coleóptera, Efemeróptera e Tricóptera. A abundância de táxons encontrados nesse estudo são similares ao encontrado em outros trabalhos, como, por exemplo, de Ueda e Gajardo, de 1996, onde a classe insecta apareceu com cerca de 95% dos organismos coletados, sobressaindo as ordens Diptera, no caso, no nosso trabalho também, Efemeróptera, Plecóptera e Coleóptera. Então, os padrões de abundância, riqueza, diversidade e dominância e equitabilidade também, nós observamos aqui que no ponto 2, né, como nós esperávamos, mais próximo a uma área preservada, né, nós tivemos um número maior de riqueza, de diversidade e também de equitabilidade, né, e menor de dominância. Então a gente teve um resultado, era o que a gente esperava, né, era o que a gente corroborou com a nossa hipótese, né, de que essa área apresentaria mais índices de diversidade, de riqueza, por ser uma área teoricamente mais preservada. Essa maior abundância e a riqueza no ponto 2, né, se deu pelo aumento de grupos, né, que antes no ponto 1 a gente não via com tanta frequência. A gente sugere, né, que esse aumento da abundância e da riqueza nesse ponto 2 se dá pela disponibilidade de oxigênio, né, uma vez que a área é mais preservada, ela tem maior disponibilidade de oxigênio, também de nutrientes, né, a diversidade de hábitats, né, ou seja, quanto maior for a diversidade de hábitats, maior vai ser a riqueza daquele local, e também a estabilidade do substrato. E também uma diminuição da temperatura nesse local, né, porque isso também influencia muito nesses índices, no aumento desses índices. Já em relação à diversidade e equitabilidade, né, maior no ponto 2, né, a gente acredita que
esses números foram maiores nesse ponto por apresentarem condições menos antropizadas, né? E a gente tem uma prova disso, que esses locais apresentaram maior índice dos organismos EPT, que são os organismos Plecóptera, Tricóptera e Efemeróptera, que são indicadores de boa qualidade de água. Esse grupo constitui um dos principais grupos entre os macroinvertebrados bentônicos utilizados em avaliações ambientais e de qualidade. São considerados bioindicadores de boa qualidade de água, e são caracterizados por possuírem necessidade de elevadas concentrações de oxigênio dissolvido na água e normalmente são habitantes de ambientes com alta diversidade de hábitat e microhábitat. A ocorrência desses organismos pode sugerir um baixo enriquecimento também orgânico desses ambientes, uma vez que esses insetos são típicos de ambientes mesoligotróficos e sensíveis à poluição orgânica, e sendo assim os primeiros a desaparecerem com o aumento do processo de eutrofização naquele ambiente. Também tivemos o aumento, né, de organismos das famílias Eumide, Ceratopogonidae, Perlide, Gripopterygidae, Megapodagrionidae e Hydropsichidae, e também apresentou uma correlação positiva com a diversidade e negativa com a dominância. Bom, em relação aos índices bióticos, né, nós temos aqui o índice BMWP, ASPT e EPT. O índice BMWP apresentou todos os pontos como excelente, né? Independente do ponto, de ser ponto 1, ponto 2, seco ou chuvoso, todas as águas foram classificadas como excelente. O índice ASPT ele foi mais criterioso, né? O ponto 1, tanto no período chuvoso como no período seco, foi considerado como qualidade duvidosa, e o ponto 2, chuvoso e seco, água limpa. Já o índice EPT ele foi mais criterioso, mas o mais criterioso de todos, segundo os nossos resultados, classificando como ruim todos os pontos em todos os períodos. Bom, em relação a esses índices bióticos, né, quando o índice BMWP foi aplicado, os resultados não apresentaram uma diferença significativa, pois, apesar de o estudo ter registrado maiores pontuações desse índice no ponto 2, ambos os pontos apresentaram as águas em excelentes condições, de acordo com a classificação de Junqueira. No caso, né, a Junqueira foi o que adaptou esse índice, né, para as águas dos rios das Velhas em Minas Gerais. E não foram encontrados também grandes diferenças na qualidade de água entre os períodos de chuva e seca, né, nos dois pontos. Aqui no Brasil, esse índice foi adaptado, né, no caso, para o Rio das Velhas, né, por Junqueira, e também pela bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, no estado de Goiás, pelo Monteiro. Nessas bacias hidrográficas, o BMWP provou ser um método altamente eficaz de monitoramento de recursos hídricos. Porém, Monteiro et al. Enfatiza que existe a necessidade de adaptar os fatores bióticos do BMWP às condições locais e regionais, uma vez que os processos de alteração ambiental são reflexo do histórico de ocupação humana nessas bacias hidrográficas, né? E a mesma coisa serve para o índice BMWP, a SPT, no caso, que foi um pouco mais criterioso, né? Corroborou com a nossa hipótese de que o ponto 2 seria mais preservado, mas ainda assim também precisa de uma adaptação aqui para o Rio Tijuca, no caso, para a gente ter um resultado mais eficaz. Já o índice EPT, né, foi o mais rigoroso nos resultados, mostrando como ruim a qualidade de todos os pontos em ambos os períodos, né, tanto seco quanto chuvoso. Isso a gente pode... alguns trabalhos mostram que esse índice, né, também apresentou qualidade ruim, né? Isso pode ter acontecido porque, assim, uma vez que a gente usa esse índice, não é excluído o grupo dos quironomídeos, né, que são presentes tanto em águas de boa qualidade de água quanto ruim. Eles estão presentes em todos os ambientes, né? E uma vez que a gente não exclui esse grupo, que está presente em qualquer qualidade de água, né, e que ele apresenta maior abundância também, né, nos nossos trabalhos, então fica difícil, né, de repente excluindo esse grupo, de acordo com alguns artigos, excluindo esse grupo, de repente esse resultado teria apresentado maior eficácia. Bom, concluindo, o presente estudo indicou um grande potencial da utilização da comunidade de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade das águas no Rio Tijuca, localizado na Mata Atlântica aqui do Rio de Janeiro, surgindo como uma ferramenta eficaz e de baixo custo para avaliação da qualidade ambiental da região.
Os resultados mostraram, né, que a precipitação e a localização foram fatores de grande influência. A classe insecta foi dominante, principalmente a família Crinomidae. O ponto 2 foi considerado mais preservado, né, de acordo com os índices ecológicos. Os índices BMWP, ASPT e EPT não apresentaram resultados compatíveis, né, sendo necessário uma adaptação melhor para a região, né, mas de uma forma geral a hipótese do nosso trabalho foi corroborada. De uma maneira geral, os resultados do presente estudo corroboraram, né, com a nossa hipótese. Porém, apesar de evidenciar uma diferença entre os tipos de hábitats e uma variação temporal na estrutura das comunidades, foram analisados apenas 2 trechos do rio em 2 estações diferentes. Desse modo, um estudo mais amplo, com mais estações de coleta e abrangendo todo o gradiente longitudinal, incluindo a utilização de parâmetros físicos e químicos, de outros índices bióticos e com a identificação, né, desses organismos em nível de gênero, de repente, nos permitiria verificar melhor o quanto a ação antrópica pode afetar essa estrutura, né, das comunidades dali daquela região. Uma outra questão importante é que os 2 pontos de coleta são localizados dentro do Parque Nacional da Tijuca, o que subentende uma maior preservação do ambiente. Sendo assim, estudos realizados em pontos no Rio Tijuca, de repente fora do parque, seriam de grande importância, né, para complementar esses dados. Bom, gostaria muito de agradecer à Semana de Biologia pela oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui. Gostaria de agradecer também a banca avaliadora e todos que estão assistindo aqui. Muito obrigada.